e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pois pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Todos sentar, já foi orado. Que nesse momento, querido, você venha estar prestando atenção ao que Deus tem a falar para a igreja nessa noite. A Bíblia nos diz: quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Igreja somos eu, querido, e você. Então abra bem os teus ouvidos, que Deus ele tem uma palavra. Querido, quando uma pessoa ela lê Jonas, o livro de Jonas, até mesmo menciona o nome desse profeta, querido, nós identificamos logo como o que vai ser transmitido. O que vai ser transmitido, querido, é notório. Vai falar sim de obra do Senhor. Vai falar, queridos, de um chamado. E eu creio, queridos, que todos que estão aqui nessa noite têm um chamado da parte de Deus. Eu creio, querido, que você que veio aqui nessa noite, até mesmo que ainda não fez aliança com Deus, você tem um chamado da parte de Deus para uma obra missionária. Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz, e todos que servem a Deus conhecem o profeta Jonas como o profeta chorão. Mas a Bíblia, queridos, no capítulo 1, a partir do verso 1, vem trazendo Jonas como filho de Amitai. Amitai, pai de Jonas, um grande profeta. E a Bíblia nos diz que Jonas ele pegou esse legado do pai. Jonas também ele foi um profeta de Deus. Jonas ele foi o homem de Deus, boca de Deus na terra. Ele pregou por 40 anos, pastor Álvaro, no reinado de Jeroboão II. E a Bíblia nos diz que era um homem de Deus. Era um homem que estava disposto a transmitir a palavra do Senhor. E no versículo 1 diz a palavra que o próprio Deus, ele não envia ninguém. Ele não envia nenhum profeta. Ele não envia nenhum missionário para transmitir a palavra de Deus ao nome dele. A Bíblia nos diz que veio o próprio Deus dizendo: Jonas, levanta-te. Levanta, Jonas, porque eu tenho uma obra para ti. E a Bíblia nos diz, querido, que no versículo 2, Deus ele pede para Jonas levantar. Veja que o próprio Deus está falando: levanta, Jonas, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. E nesta noite o Senhor ele manda a sua igreja levantar. Nesta noite, querido, o Senhor ele te ordena a você levantar, porque ele tem algo para fazer na tua vida. Você, querido, que tem algo da parte de Deus para fazer, você que tem um chamado da parte de Deus, o Senhor ele te manda nesta noite você se levantar. Deus, quando queria falar com o profeta Ezequiel, capítulo 2, ele diz assim: ponte em pé, ó filho do homem, que eu quero falar contigo. Ó minha irmã, meu irmão, você que entrou aqui nesta noite querendo ouvir uma palavra da parte de Deus, a palavra é essa: levanta-te, porque Deus ele quer te usar. Levanta-te, querido, porque Deus ele quer te erguer. Não importa, querido, o que você tenha passado. Eu não sei, querido, qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei, querido, o que você tem passado. Mas, querido, levanta-te no meio dessa situação, porque Deus ele quer te levantar como atalaia, querido. E quantas vezes, querido, nós olhamos para a dificuldade, quantas vezes nós estamos olhando para os problemas, querido, e nos prostramos diante da dificuldade, nos prostramos diante da situação. A Bíblia nos diz que quando Israel, querido, estava dominado, louvado seja Deus, pelos amalequitas, pelos midianitas, a Bíblia nos diz que Deus visitou a congregação de Israel, e ali estava um homem Gideão, malhando trigo no lagar. Deus falou: ó varão valoroso, eu sou contigo. Mas a situação era contrária, a situação era diversa, era difícil ouvir a voz do Senhor no momento da luta. E quantas vezes, querido, nós deixamos a luta falar mais alto do que o nosso Deus, não é, irmão Márcio? Quantas vezes a luta está travada e nós não escutamos a voz do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: Deus ele fala todo o tempo, querido. Deus ele fala no momento da angústia, querido. A Bíblia nos diz, querido, que no momento da angústia o servo Davi, ele clamou a ele e Deus respondeu. Eu quero te dizer uma coisa
diante do Senhor, que no momento da tua aflição, no momento da tua dor, clama a Ele, querido. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem coisas grandes para você aqui nesta noite. Você que veio aqui nesta noite, ouve uma palavra da parte de Deus, ergue-te, Senhor, ergue, levanta-te diante da face do Senhor, porque Ele quer te usar, assim como Ele quis usar Gideão no momento da dificuldade. Ele também quer te usar no momento da dificuldade, minha irmã, no momento da luta, meu irmão. Ele quer te usar de uma forma tremenda. A Bíblia me diz que Deus queria usar Jonas, querido, mas Jonas estava prostrado. Mas como o homem de Deus, pastor, se prostra diante da dificuldade, diante das lutas. Querido, mas Deus queria que Jonas, porque Deus tinha uma palavra para uma grande nação chamada Nínive. A Bíblia Sagrada nos diz, querido, que a cidade de Nínive estava perversa, querido, estava fazendo as coisas abomináveis aos olhos do Senhor. A Bíblia vem trazendo uma comparação entre Nínive e Sodoma e Gomorra. Era tudo a mesma coisa, queridos, porque o pecado estava reinando, querido, a malícia. A Bíblia nos diz que subiu até as narinas de Deus, e Deus queria dar um basta naquela situação. Deus, Ele queria dar um basta, querido, naquela cidade. Mas para isso Deus queria levantar um homem chamado Jonas. Querido, quantos aí, queridos, estão perdidos? Quantos aí estão no pecado? Quantos aí, queridos, estão fazendo as coisas horrendas aos olhos do Senhor? E Ele te levantar nesta noite para você pregoar em Nínive, queridos, aí as nações, querido, e profetizar e falar, querido, do amor de Deus. Mas é necessário se levantar. Deus, Ele não fala com ninguém prostrado, querido. Deus, Ele quer falar contigo, mas se coloca na posição, se coloca na brecha, porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te erguer. Deus, Ele quer te fazer um instrumento na mão dEle, querido. Mas é necessário ficar de pé. Diz a palavra do Senhor, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No verso 3, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Querido, parece conosco, quando Deus, Ele fala, querido, quando Deus, Ele nos ergue, querido, quando Deus, Ele nos ordeia a ir a um certo lugar, às vezes nós nos levantamos também, mas fugimos diante da face do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, Jonas, nessa noite. Você que tem fugido do chamado, você que tem fugido, querido, da obra missionária, você que tem fugido diante da face do Senhor, você não vai muito longe. A Bíblia Sagrada nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia Sagrada nos diz que os olhos do Senhor é 7 olhos de chama de fogo. Ele te contempla, querido. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e também contemplam os maus, querido. Não adianta fugir, querido, não adianta correr, porque Deus, Ele vai te achar, querido. O que tem que prevalecer é o querer de Deus em nossas vidas. Às vezes os homens, eles sentam e fazem reunião, mas diz a palavra do Senhor que a resposta certa, a decisão vem de Jeová, querido. Querido, não deixa o teu eu falar mais alto, deixa o querer de Deus, querido, prevalecer na tua vida. Olha, Jonas, ele se levantou, mas a Bíblia Sagrada nos diz, querido, que ele se levantou não para fazer a obra do Senhor. Ele foi em direção oposta, querido. Ele foi para outro lugar, mas a direção que Deus deu ao homem de Deus era Nínive, querido, e ele foi em direção oposta. Ele foi para Tarsis, querido. Não fuja diante do chamado, não fuja, querido, diante daquilo que Deus, Ele colocou diante de você, porque é um preço a pagar, querido. A Bíblia Sagrada nos diz, querido, que Jonas, ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, querido, e foi para aquela cidade. Não foi na direção de Deus, querido. Quantas vezes nós estamos andando, mas não estamos diante da direção de Deus. Querido, a Bíblia nos diz que o caminho de Deus é perfeito e se torne perfeito todos aqueles que andem por no seu caminho. Querido, não pegue atalho, ande pelo caminho chamado Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ande pelo caminho chamado Jesus, querido, porque no caminho você está guardado. No caminho, querido, Deus, Ele vai te proteger. No caminho, querido, Ele vai te guardar. Como foi dito aqui, querido, acerca de Bartimeu, a Bíblia nos diz, querido, em Lucas
Jonas capítulo 18, a partir do versículo 35, que ele estava à beira do caminho. Ó querido, Jesus passou, ele só ouviu depois que Jesus passou. E quantas vezes Jesus já passou e nós estamos desapercebidos porque estamos à beira do caminho. Qual é a tua posição nesta noite, minha irmã? Qual é a tua posição nesta noite, varão? A tua posição é ficar no caminho, a tua posição é ficar na brecha, é diante do que o Senhor te ordenou a fazer e colocou diante de ti, querido. A palavra está dura, querido, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, querido. Quando o pastor Álvaro lançou o convite, no mesmo instante Deus ele trouxe, querido, esta palavra no meu coração. Eu falei, Senhor, mas uma palavra, Senhor, para uma festividade. Deus falou, fala porque eu quero esta palavra. Querido, a Bíblia diz que Jonas, ele fugiu. Ele pagou a sua passagem e foi para Tarsis, querido. E a Bíblia Sagrada nos diz, querido, que quando ele desceu o navio, a Bíblia Sagrada nos diz que veio um grande vento. E do vento se tornou uma grande tempestade, querido. A Bíblia nos diz que os marinheiros, aqueles que estavam dentro do barco, lançavam, querido, as mãos da sua fazenda e lançavam o mar para aliviar o peso daquele navio. Jonas contemplando tudo aquilo, Jonas ele vendo tudo aquilo, ele sabia que era culpado, querido, por toda aquela situação que sobreveio sobre aqueles homens. A Bíblia Sagrada nos diz, querido, que ele desceu ao porão do navio e dormiu um profundo sono. Ó querido, Deus ele quer te despertar nesta noite. Deus ele quer te tirar do sono da indolência. Deus ele quer te erguer nesta noite, querido. Ó, não durma não, querido, porque o guarda de Israel ele não dorme, ele também ministrou com esse dia, querido. Ele vai te erguer. Se você estiver dormindo, querido, acorda, porque Deus está falando contigo. Olha para o teu irmão e fala assim, acorda, meu irmão. Acorda, igreja, que Deus ele está falando. Deus ele está falando nos nossos corações nessa noite, querido. E a Bíblia nos diz que quando eles lançam a mão das suas fazendas e lançam o mar, mesmo assim o mar, querido, está em fúria. O mar, querido, está revolto, querido. Não adiantou lançar as fazendas, querido, ao mar, porque o mar estava bravo, querido. E a Bíblia nos diz que quando, querido, aquela situação está quase indo a pique, diz a palavra do Senhor, diz a palavra também, querido, que o chefe, que o capitão daquela tripulação, ele desceu até os porões do porão do navio e ali encontrou Jonas que estava dormindo. A palavra do Senhor nos diz que ele falou para Jonas, porque dorme ou nos mente. Acorda, Jonas, porque estamos em perigo. E a Bíblia Sagrada nos diz, querido, que Jonas acorda. E a Bíblia Sagrada nos diz que os marinheiros estavam querendo lançar sorte, querido, para ver quem era o culpado pelaquela situação. O capitão daquele navio falou, agora declara, agora quem tu és. Que cidade é a tua, que povo é teu, que Deus você cultua. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele começa a falar de Deus. A Bíblia nos diz, querido, que assim, capítulo 1, verso 8, então lhe disseram, declara a tua glória, porque razão nos sobreveio este mal, que é a tua ocupação, de onde vem e qual é a tua terra, e que povo tu és. Verso 9 diz assim, e eles lhe disse, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Querido, a partir desse momento que Jonas ele começa a falar, querido, da sua ocupação, do Deus ao qual ele servia, a Bíblia Sagrada nos diz que veio um grande temor sobre aquele capitão, veio um grande temor sobre aquela grande tripulação que estava, querido, e a Bíblia nos diz que eles falaram, vamos lançar sorte. E lançaram sorte, diz a palavra, querido, que caiu sobre Jonas. Jonas agora, querido, ele assume a sua responsabilidade. O que eu entendo, querido, através dessa palavra, que quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós, queridos, não obedecemos um chamado, aquilo que Deus coloca em nosso coração para fazer, nós colocamos todos em perigo, querido. Nós colocamos a nossa família em perigo. Nós colocamos todos aquele que nos redor, aquele que está ao nosso redor, que está perto de nós, que nos ama, a perigo, querido. Quantas vezes, querido, nós não, pela desobediência, nós colocamos aquelas pessoas que tanto nós gostamos, querido, em perigo. Olha, pela uma desobediência de um homem de Deus, quase uma tripulação morre, querido, porque não quis obedecer a voz do Senhor. Deuteronômio
Deuteronômio capítulo 28, querido, se nós obedecermos a voz do Senhor nosso Deus, nós vamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas pastor, e se aquele que não obedecer, diz a palavra em Deuteronômio, querido, que vai vir maldição sobre essa pessoa? Oh, queridos, a Bíblia também nos diz, querido, lá em 2 Samuel, que é bom, querido, nós obedecermos do que sacrificar. Eu não sei, querido, como está a tua caminhada com Cristo, mas o segredo, querido, do sucesso, o segredo de um homem ser vitorioso, de uma mulher ser vitoriosa, de uma igreja ser vitoriosa, é obedecer a voz do Senhor. Aleluia, Jesus! É obedecer um chamado da parte de Deus. É obedecer aquilo que Deus coloca em nosso coração, querido. A Bíblia Sagrada nos diz, querido, que agora aquela tripulação pega Jonas e ele falou: agora lançai-me ao mar. E a Bíblia nos diz, querido, que aqueles marinheiros, temente a Deus, que começaram a temer, faz uma breve oração por sangue inocente não cair sobre vossas mãos, e lança Jonas agora, querido, no fundo do mar. Mas pela infinita misericórdia de Deus, ele não deixou Jonas perecer. A Bíblia Sagrada nos diz, querido, ainda no capítulo 1, versículo 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no grande ventre do peixe. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus mesmo que preparou o livramento para Jonas. Mesmo assim, Deus teve misericórdia. Você sabe por que Deus teve misericórdia, querido, de Jonas? Porque tinha uma nação para ele salvar. Você sabe, querido, porque às vezes a misericórdia do Senhor, querido, está sobre nossas vidas, porque tem muitas almas que ainda tem que se converter através da minha vida e da tua, querido. A misericórdia do Senhor, diz a palavra, é o fato de nós não sermos consumidos, querido. Então, querido, ande diante do Senhor. Querido, teme a Ele mesmo, querido. Obedeça a voz do Senhor. E diz a palavra do Senhor, querido, que ele fica 3 dias, Márcio, e 3 noites dentro do ventre do peixe. Capítulo 2, ele faz uma oração, e ele compara aquela situação, pastor Alvo, como um inferno, como uma situação nada agradável, querido. A Bíblia diz que ele começa a falar, querido, com Deus. Ele começa a orar. E diz no capítulo 2: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, Senhor, e o Senhor ouviu a minha voz. Querido, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei, querido, talvez esteja comparado que nem Jonas. Talvez você correu de um chamado. Talvez você correu, querido, diante daquilo que Deus colocou de você, ou diante de você, e agora você está pagando o preço. Mas aqui está a resposta, querido, para você sair da tua situação. Pergunta para mim: pastor, qual é a resposta? Não fala mais forte, que eu vou orar. A resposta é orar, querido. A resposta é clamar ao Senhor. Veja que ele começa a orar. A situação, querido, não era nada agradável para Jonas. Imagina 3 dias, querido, 3 noites no ventre de um grande peixe. Que situação que é. Mas a Bíblia nos diz que Deus ouviu a oração de Jonas. Uma coisa eu vou falar para você que está passando por luta, que está passando por dificuldade, talvez, querido, uma consequência de um chamado. A situação vai acalmar, sim. A situação vai retroceder a partir do momento que você assumir a responsabilidade, a partir do momento, querido, que você orar diante do Senhor, a partir do momento que você se arrepender, como Jonas se arrependeu. Foram 3 dias, mas os 3 dias ele orou e Deus deu um livramento. Pastor, mas eu tenho orado, pastor, eu tenho clamado, como falou um servo de Deus. Mas não adianta nós louvarmos a Deus, querido, só de boca. Não adianta, querido, nós só orarmos só de boca se o nosso coração está longe. Jesus, ele falou: tem um povo ali, que louva os meus cânticos, que me adora, mas só que é da boca para fora, mas o seu coração está longe. Aonde está o teu coração, ó mulher? Aonde está o teu coração, homem? Coloca diante do teu Deus nessa noite. Coloca na oração, querido. Se humilha de todo o teu coração, querido, que Ele vai responder. Ele vai te tirar dessa situação. Mas é necessário orar, querido. É necessário clamar. A situação e o tempo que vai determinar não é Deus, é você que vai determinar. Se você realmente buscar a face do Senhor, como Jonas buscou no capítulo 2, querido, você vai ver a resposta. Você vai ver o livramento da parte de Deus na tua vida. Levanta a tua mão direita para o alto e diga graças a Deus. Glorifica Ele nesta noite.
A Bíblia Sagrada nos diz, querido, que ele orou. E a Bíblia Sagrada nos diz que no verso 10 do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Propósito de Deus, querido. A Bíblia não diz que o peixe teve que vomitar Jonas, porque foi uma ordem direta de Deus. Deus também, ele vai falar o teu respeito. Talvez você esteja também no ventre de um grande peixe, mas nessa noite Deus já ordenou um grande peixe a te deixar. Deus está ordenando muitos peixes aqui, peixes que têm prendido o crente a fazer a obra, grandes peixes que têm tragado, muitos crentes que já se acostumou a ficar nas entranhas do peixe. Você, querendo ou não, Deus, ele está te tirando nesta noite, porque tem uma obra para você fazer, tem uma obra para você concluir, querido. E nesta noite, querido, toma posse da palavra e se põe de pé, querido, como Jonas se pôs. A Bíblia Sagrada nos diz que no capítulo 3 veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a pregação que eu te falei logo no início. Oh, querido, a pregação é aquela mesmo. A pregação, querido, é aquela que Deus colocou no teu coração. Oh, pastor, é aquele de falar de Jesus. Não, é essa mesmo. Deus, ele está confirmando, é isso mesmo, querido. A pregação não precisa mudar, não. É a pregação que Deus te falou no início. É aquilo mesmo, pastor Álvaro, que Deus colocou no teu coração. Ô, pastor Álvaro, aquilo que tu pediu, aquilo que tu pede confirmação, Deus manda falar que é aquilo mesmo, querido. Igreja, é aquilo mesmo que Deus colocou no teu coração para você fazer. Deus tinha falado com o profeta para ir a Nínive pregar contra ela, querido, anunciar a palavra do Senhor. E diz a palavra no capítulo 3, e veio segunda vez a voz do Senhor a Jonas. Mas agora ele se levanta, querido, mas agora ele não foge diante do Senhor. Agora ele tem que ir pregar a palavra do Senhor. Agora Deus já determinou na vida do homem de Deus que ele tem que pregar. E a Bíblia nos diz, querido, que Nínive era uma cidade de 3 dias. Era uma cidade muito larga, muito grande. Era 120 mil habitantes, queridos, dentro da cidade de Nínive. E todos precisavam ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que no primeiro dia que Jonas entra na cidade, a pregação dele era essa, querido. Era uma pregação dura, mas era a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, queridos, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. No capítulo 3, verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Querido, foi esta a palavra que Deus mandou o profeta. Talvez o profeta, querido, foi com um biquinho, mas teve que ir. Quantas vezes, querido, o pai fala para o filho, não vai, ele tema, e não quer ir, fica burrado. O pai corrige e ele vai de todo jeito. O bicudo não tem que ir, querido. Não importa, a palavra de Deus tem que ser anunciada. Você indo comigo ou não, a palavra do Senhor tem que ser pregada. Jonas, querido, ele não queria anunciar a palavra do Senhor, porque a cidade de Nínive, diz a palavra de Deus que na época era a capital da Síria, e a Síria não se dava, querido, com Israel, era rivais, era inimigo do povo de Deus. Por isso que ele não queria anunciar a palavra de Deus, porque sabia que Deus era misericordioso. Em qualquer momento, querido, a sua misericórdia ia agir, e ele ia se arrepender do mal que queria fazer sobre os ninivitas. Diz a palavra do Senhor, querido, que ele começou a anunciar. E agora a palavra que saiu da boca do profeta fez efeito, querido. Porque, querido, não é você que tem que mudar o homem, não é você que tem que mudar a nação. Diz a palavra que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Se chama o Espírito Santo de Deus. É ele que convence. A minha e a tua obrigação é só falar a palavra do Senhor. Oh, queridos, é só isso, querido, e nada mais. É só falar o que Deus manda, querido. E assim, querido, Deus, ele vai fazer a obra. Diz a palavra, querido, que Jonas, ele não foi reconhecido dentro da cidade de Nínive, querido. Pelo contrário, foi a palavra do Senhor que foi agora gerada pela boca do profeta. Diz a palavra, querido, que todos agora temem a palavra de Deus. A palavra chega até o rei. E diz a Bíblia, querido, que ele coloca agora, declara agora um grande jejum no meio do povo. Agora o povo tem que jejuar. Agora o povo tem que buscar a face de Deus, para Deus ter misericórdia. E diz a palavra do Senhor, querido, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que os ninivitas
querido, se veste de pano de saco. Começa a jejuar, Márcio. Começa a buscar a face do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, é o Senhor. Oh, querido, Ele vai te visitar. Oh, busque o Deus nesta noite. Se humilha diante da presença do Senhor. Adavaçu de canto alabás. Se humilha a mulher, se humilha o homem na presença do Senhor. Porque Deus, Ele contempla muitos aqui, querido. Deus, Ele está visitando crentes aqui. Oh, querido, ora, busca mais a face do Senhor. Porque Deus, Ele tem muito a fazer na tua vida. A Bíblia nos diz que a palavra impactou aquela cidade. E a Bíblia nos diz, querido, que o mal que Deus estava planejando fazer, ou dar um basta naquela situação, Ele não fez. A Bíblia nos diz que quando Deus, Ele se arrepende desse mal, querido, agora o profeta é incomodado. O profeta agora está bicudo. O profeta agora está chateado. E a Bíblia nos diz que ele fala com Deus: Senhor, é melhor morrer do que eu viver. Vindo essa situação de misericórdia. E a Bíblia nos diz que Deus visita o profeta e fala assim: é razoável que isso está no teu coração. Mas Deus queria ensinar o profeta, como Deus, Ele está nos ensinando nessa noite. A Bíblia nos diz, querido, que Jonas sai da cidade. E a Bíblia nos diz que ele agora acampa, querido, fora da cidade, para ver o que iria acontecer dentro daquela cidade. E a Bíblia nos diz, querido, que na sua cabana Deus faz crescer um pé de aboboeira. A Bíblia nos diz, querido, que ele estava ao lado do norte. E a Bíblia nos diz que aquele grande pé de aboboeira começa agora a fazer sombra, começa agora a alegrar o coração do profeta. E a Bíblia nos diz que ele fica feliz, ele se alegra com aquela situação. Ó, querido, mas ele não trabalhou nem um dia, ele não trabalhou também nem uma noite para fazer nada daquilo. E a Bíblia nos diz que no dia seguinte Deus envia uma praga, um bicho, e come aquele pé de aboboeira. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora vem a revolta do profeta. Mais uma vez, querido, Deus, Ele toca no profeta. A Bíblia nos diz que o sol bate na cabeça dele, querido, e ele desmaia. E naquele momento de desmaio ele deseja pela segunda vez ser morto, querido. Ele prefere morrer do que viver. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele fala no seu coração: tiveste compaixão da pequena aboboeira, que eu mesmo fiz crescer, e eu mesmo fiz matar. Tu não trabalhou nem um dia, ô Jonas, e não trabalhou nem uma noite para que isso aconteça. Quantas vezes, querido, nós queremos, querido, como Jonas também, querer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, querido. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, querido, que tem que prevalecer nesta noite. Ó, queridos, que as nossas murmurações venham ficar de lado do nosso Deus, venham ficar de lado não diante do Senhor. A Bíblia diz que quando Israel, querido, estava no deserto, eita, povo murmurador, murmurava com tudo, querido, com a água na mão, murmurava pedindo água, com a comida na mão e estava murmurando, querendo mais comida. Que povo é esse, querido? E parece comigo e com você. Não tem faltado nada nem para mim e para você, querido. E às vezes estamos reclamando de Deus, querido. E às vezes estamos falando: Senhor, Senhor, Tu me esqueceu. Deus não te esqueceu, querido. É necessário, querido, nós andarmos com o Senhor para aprender mais dele, querido. Jonas, 40 anos pregando a palavra do Senhor. Será que não conhecia Deus? Ele vai reter esse reconhecimento de Deus. Ele fala: Senhor, eu temia isso mesmo, porque sabia que Tu era misericordioso, irás, e na Tua ira Tu se arrepende sim, quando o arrependimento da outra parte. Oh, queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus visitou a cidade de Nínive, aquela grande cidade que iria ser destruída. Todos se arrependeram, todos desceram o pó, todos jejuaram, e Deus desceu com a sua misericórdia. E a Bíblia nos diz que Deus fala a Jonas: poderia eu não ter misericórdia dessa grande cidade? Uma cidade perversa, mas que se arrependeu. Eles não sabem discernir o que está na sua mão esquerda e nem na sua mão direita. Sou eu, Deus, para dar livramento a esse povo. E Deus deu livramento, querido. Mas uma coisa, querido, que Deus fez foi a sua obra. Não importa o que venha acontecer, a obra do Senhor tem que ser concluída. Aleluia! A obra do Senhor tem que prevalecer. Você que não está fazendo a obra, levante-se, porque Deus, Ele quer te usar. Levante, igreja, porque Deus, Ele quer te ir. A obra do Senhor não pode parar. Ainda que você esteja prostrado, Deus, Ele vai te levantar, como se está te levantando nessa noite para fazer a obra aqui. Glória a Deus, amém. Deus, Ele tinha uma obra para fazer naquela grande cidade de Nínive. Para fazer a tua obra. Houve um arrependimento da parte do profeta.
quando estava em perigo, houve. E Deus viu sinceridade no coração dele. Por isso que Deus levantou para ir à cidade de Nínive pregar contra aquela cidade. Porque houve arrependimento. Quando nós nos arrependemos, querido, nós estamos prontos para invadir Nínive e pregar a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós. Quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor com sinceridade, estamos falando: Senhor, eis-me aqui, envia a minha mão, Senhor, como Isaías falou. Quando falamos: Deus, eu estou aqui, Deus, Ele te usa, querido. A Bíblia não diz que Ele fala para o profeta: quem eu enviarei? Ele falou: eis-me aqui. Que nesta noite você vinha falar para Deus: Senhor, eis-me aqui. Erga a tua mão direita para o alto e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então deixa Deus te usar. Amém? Não adianta fugir, querido. Talvez você olhe aqui para mim, talvez você esteja olhando e falando: mas está fácil ele pregar. Querido, para eu estar aqui eu paguei um alto preço. Eu também desci. A Bíblia não diz que Jonas desceu 3 vezes. A primeira descida de Jonas, ele desceu, querido, até Jope e pegou um navio. A segunda descida, querido, louvado seja Deus, foi quando os marinheiros jogaram ele no grande mar e Deus levou aquele grande peixe. Ou, querido, o terceiro descimento de Jonas foi quando ele entrou no ventre do peixe. Ó, querido, eu também passei por um bocado. Eu não estou aqui, querido, louvado seja Deus, querendo te comover, pelo contrário. É para o nome do Senhor ser glorificado. Eu não sou, querido, eu só contei meu testemunho, querido, uma vez. Vou fazer 7 anos que estou na presença do Senhor. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu aceitei a Jesus, querido, na cidade de São Paulo, no ano de 1995. Congreguei e louvei ao Senhor por um ano. Desfrutei sim das bênçãos do Senhor. Deus, Ele trabalhou nas 2 áreas, querido, espiritual e material. Fui um homem bem sucedido, bem abençoado por Deus. Desfrutei das maravilhas do Senhor. Me coloquei na posição como vaso tem que colocar diante do Senhor. Oh, querido, mas houve-se um tempo que eu fugi de um chamado. E há um preço, querido, muito alto. Há um preço muito caro para aqueles que fogem diante da palavra e da presença do Senhor. Querido, eu passei quase 9 anos no ventre do peixe. Eu passei quase 9 anos, querido, em luta. Querido, coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer. Oh, querido, eu comecei a me envolver, querido, na prostituição, nas drogas. Eu comecei a me envolver, querido, no alcoolismo. Eu virei uma pessoa terrível. Era uma pessoa de bem, mas agora, querido, as drogas, as bebidas, querido, começou a me dar um outro perfil aonde João 10:10 diz, querido, que Satanás veio roubar, matar e destruir. O inimigo, ele estava me usando, querido. Oh, querido, e ali Deus começou, mesmo assim, pela sua misericórdia, a me guardar. Quantos livramentos o Senhor me deu. Oh, queridos, eu retornei depois de muitos anos, quase 12 anos, 13 anos, para aqui, para a Bahia. Oh, querido, e cheguei aqui e a situação foi pior. Quem me conhece sabe, que me acompanhou como uma irmã minha, mas outros aqui, que me conhecem, querido, sabe da minha caminhada. Quando eu cheguei aqui, querido, a situação foi difícil, foi muito difícil. Vim com um pouquinho de dinheiro, investi em alguns imóveis, terreno, casa, mas o inimigo tragou tudo. Gastei tudo no álcool, gastei tudo na droga, porque Deus, Ele queria me ensinar. Querido, quando estamos no ventre do peixe, querido, o inimigo, ele rouba tudo, o inimigo, ele destrói. Queridos, e eu passei um momento muito difícil, quando acabou tudo. Eu agora, querido, era um alcoólatra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, Ele tinha uma obra a concluir na minha vida. Deus, Ele não deixou nenhum momento eu perecer. Quantas vezes, momento de morte, o Senhor, Ele me deu livramento. Quantas vezes o inimigo veio como 10.000 e 1.000 à minha direita e à minha esquerda, querendo me tragar, mas Deus me guardou debaixo das suas asas. Oh, querido, houve esse momento muito difícil. Querido, a Bíblia me diz, ou pelo amor, ou pela dor. A primeira etapa, quando eu aceitei Jesus, eu fui pelo amor. Mas na segunda eu fui pela dor. Mas eu louvo o nome do Senhor que eu fui pela dor. E tem muitos crentes aqui que veio pela dor. Muitos vieram também pelo amor. Ó, querido, eu vivi uma situação muito difícil. Quem me encontrou, querido, há 8 anos atrás, e me comparar como agora, fala, realmente Deus existe. Realmente o Senhor, Ele transforma. Realmente o Senhor, Ele libera.
eu fiquei doente, em cima de uma marca aqui, em cima de um leito, nenhuma marca eu estava ali, estava dentro do Clériston Andrade, e ali nenhuma marca, estava esperando uma marca desocupar para ir para uma marca, estava numa cadeira, às vezes saía da cadeira para ir para o chão, porque aquilo doía, quando ia sentar perdia o lugar, era assim, e Deus trabalhando na minha vida, ainda com o coração duro, porque quem está no ventre da baleia, às vezes o coração fica duro. Jonas podia orar o primeiro dia e Deus dá o livramento, mas o coração do profeta estava duro. O segundo dia, a mesma coisa. Terceiro, ele orou. E houve esse momento que Deus começou a trabalhar. E eu fiz essa oração. Eu orei ao Senhor. Falei, Deus, me tira dessa situação, que eu volto para os teus caminhos. E coloquei diante do Senhor, fui sincero. Deus, mas tem alguns obstáculos que por mim mesmo, depender de mim, eu não volto por eles, Senhor. Eu não volto porque eles vão atrapalhar a minha caminhada, a minha jornada contigo, Senhor. Eu preciso ser liberto do álcool. Eu preciso deixar o cigarro. Eu preciso deixar as drogas. Eu preciso deixar a prostituição. Tem isso. Se o Senhor me libertar, realmente eu vou te servir para o resto da minha vida. Querido, 6 meses doente. Você já pensou nisso? 6 meses uma pessoa doente. Um período no hospital, um período na cama. Foi assim que aconteceu. Mas depois eu vim entender porque, querido, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus em nossa vida. Nós vamos entender depois. Eu entendi que esses 6 meses foi o período que Deus estava trabalhando. Deus estava tirando tudo isso que eu pedi para Ele tirar, mano. E Deus estava trabalhando forte no meu coração. 6 meses sem sair de casa. 6 meses sem receber algumas visitas. A minha mãe era crente, ainda é crente. As minhas 2 irmãs que moram aqui é crente ainda. Mas nenhuma delas orou por mim. Eu dentro de casa, nenhuma se levantou para fazer uma oração. Ia para a igreja pedir oração do pastor Augusto, né? Orava por mim. Deus falava através do vaso, ela levava um recado para mim. Mas não queria saber, ainda com o coração duro, mas o propósito aceso diante do Senhor. Querido, 6 meses diante dessa situação. E Deus, Ele foi me fortalecendo. Chegou a época, querido, de tomar quase 18 comprimidos, fora as injeções para dor. Tomava injeção agora, daqui 1 hora eu já contava. 50, 40 minutos eu já vinha a dor, ficava preocupado. Cadê que vai aplicar outra injeção? Não, porque tinha que esperar o momento certo. Mas a angústia era muito. Mas Deus foi me aliviando. Deus enviou um vaso da Universal do Reino de Deus, que passaram pela minha rua, que tem um pessoal que é da Universal. Ele soube que eu estava doente, entrou dentro do meu quarto e fez uma oração. Não contei para ninguém, mas através daquela oração Deus me visitou. Eu estava sentindo dor que o Silvarão falasse comigo aqui, doía tudo. Doía tudo. Meus órgãos estavam tudo combinados. A cachaça tinha comido, as drogas, o fumo, mancha no pulmão, enfim, tantas coisas. Então, querido, Deus, através daquela oração, eu vi o trabalho dele na minha vida. Fiquei para mim, mas sabia, tomei posse da vitória. Quando o Senhor me recuperou, eu fui visitar a igreja quadrangular, que na época o pastor Augusto tomava conta. 2005, fui fazer uma visita. E a primeira coisa que me chamou a atenção, porque era acostumado a entrar na igreja, mas entrar bêbado. Quantas vezes o irmão Val não está aqui, mas ia eu, Val, o irmão de Traninha, Neto, os três bêbados para a igreja. Um sentava no canto e ficava assim os 3 juntos. O pessoal, a diaconisa, coitado, ia levar água para o pastor, a gente pegava água, bebia tudo, não deixava nada. Val dormia, pastor Álvaro, no banco, e o Val acorda, falando alto, acorda. Ele falou que estava orando. Era assim, querido. Mas a gente estava ali ouvindo a palavra do Senhor bêbado, não atrapalhava o culto, mas a gente pensava que estava tirando onda, mas não era onda, foi Deus que levava para falar conosco. Então, querido, foi assim trabalhando, e eu fiz essa visita. Uma coisa que me chamou muita atenção, e quando o culto se iniciou, no meio dos louvores, eu estava sentado, a última fileira, porque os afastados não sentam nem na frente e nem no meio, só senta lá no fundão. A última cadeira pode ir que está lá. Eu estava na última cadeira, e não lembro quem, mas uma mulher foi tomada em mistério, e começou a falar em mistério.
E Deus começou a trazer aquelas coisas, queridos, que no ano de 1995 eu desfrutei. Eu falava em línguas naquela época, e falo até hoje. Oh, querido, Deus começou a trazer aquilo. E ali começou a me alegrar, comecei a lembrar de Deus, comecei a falar com Deus. E ali, querido, eu já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E não vi a hora do apelo, querido, para aceitar Jesus. Pastor Exídio começou a pregar e começou a falar acerca de Davi. Começou a pregar acerca de Davi. E Deus, usando ele, falou que ia levantar guerreiros naquela noite. Guerreiros que iam achar, que ia fazer a obra do Senhor, que não ia olhar para gigante, que não ia olhar para as circunstâncias da vida, querido. E ali Deus estava falando tremendamente comigo. E ali, querido, quando ele falou, tem alguém que quer aceitar Jesus, eu já estava aqui no altar. Ó, querido, e nunca mais saiu da presença do Senhor. 7 anos vai fazer, querido, que estou na presença do Pai. E louva Ele por isso. 7 anos de restituição. 4 anos como pastor. 2 anos, querido, tomando conta de ovelhas e de uma igreja. Deus, Ele me deu uma família abençoada, que antes eu não tinha. Pastora Luciana, cena aí, querida. Minha filha, Radassa, a nossa filha Radassa, filha da promessa. Então é assim que Deus faz, querido. Deus, Ele me deu um lar, o inimigo roubou, mas hoje eu tenho um lar, querido, tenho uma família abençoada. Oh, querido, eu só tenho que glorificar esse Deus. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu fugi de um chamado. Então, querido, quando eu prego a palavra do Senhor, quando Ele coloca acerca de chamado, é preciso que a igreja esteja atenta. É preciso você estar de pé, ora amado, para que não venha cair. É necessário, querido, você se colocar na posição, porque é um grande preço a pagar. Jonas, ele pagou um alto preço, mas ele fez a obra do Senhor. Eu paguei o meu preço, como muitos aqui pagou, mas está fazendo a obra do Senhor. Mas, querido, mas tem muito mais a fazer. Isso, querido, foi o que Deus fez na minha vida. E eu quero te dizer uma coisa, que Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Eu vou pedir que o varão cante aqui, sonda-me, Senhor. Vocês sabem, pode cantar, por gentileza? Senhor, me sondas. Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Em nome de Jesus. Ele te sonda e Ele te conhece. Feche os seus olhos. Não sai do teu lugar. Por gentileza, feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesta noite. E deixa Deus ainda ministrando no coração, porque Ele ainda tem que concluir a obra na vida.
momento eu quero perguntar para você que ainda não fez aliança com o Senhor Jesus. Esse Jesus querido, que continua fazendo milagres, que continua fazendo proezas e maravilhas. Ele te sonda nesse momento e Ele te conhece muito bem. Eu quero convidar você que quer entregar a vida a Jesus a vir até aqui à frente, que vamos orar por você. Cadê você? Louvado seja Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está falando forte ao teu coração. Sabe o que é isso, meu irmão? É um chamado de Deus na tua vida. Cadê você? Louvado seja Deus. Venha. Deus, Ele te chama nessa hora. Louvado seja Deus. Cadê a menina? Quer aceitar Jesus nessa noite, querida? Quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Você mesmo. Quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Glória a Jesus. Quer aceitar Jesus nessa noite como teu Salvador, meu Pai? Deus, Ele tem uma obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Jesus, Ele te chama nessa noite. Jesus, Ele quer fazer uma obra linda na tua vida. Entregar a tua vida nessa hora. Louvado seja Deus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem mais alguém, querido, que quer entregar sua vida a Cristo? Tem alguém, querido, que está afastado do caminho do Senhor? O Mestre, Ele chama nesta noite. Houve o seu quebrantamento nesta noite. Vamos orar, pastor. Amém? Glória a Jesus. Sabia que era chegada a hora dela. Amém. O Senhor é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Mas antes eu quero falar algo para você. Os caminhos do Senhor ninguém foge. A vontade do Senhor ninguém pode desfazer. Quero te dizer uma coisa. Você que tem a obra de Deus, o chamado de Deus, atenta à voz do Senhor, o chamado do Senhor. O pastor estava falando ali, eu imagino, meu Deus, como é que foi? Um grande peixe vomitar o homem na terra. Como será que foi? Porque pela ordem natural esse peixe ia encalhar. Mas os milagres de Deus, Ele fez até o retorno do peixe ao mar. E o peixe foi muito mais obediente do que Jonas. Ouviu a voz de Deus. E que você possa atentar a voz de Deus, para que a glória de Deus venha se manifestar. 6 meses o pastor passou enfermo. Às horas do ano, ele precisava de um médico. Mas Deus estava tratando da enfermidade espiritual. Não era enfermidade para o médico, era um trabalhar de Deus. E uma grande alegria hoje vem ao meu coração. É saber que a nossa irmã hoje ela está se voltando para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico tão feliz, irmão, com essa vida, porque eu sei que Deus tem um grande propósito na vida dela. É verdade. Eu estava com medo de uma coisa, de que ela se tornasse amiga do Evangelho. Mas Deus hoje salvou, porque Deus tem uma grande obra na vida dela. Ela já vem até cara de obreira. Amém? Glória a Deus. Diga comigo. Senhor Jesus. Deixa diante das testemunhas. E aqui estamos, Senhor. Eu te exalto. Eu te aceito. Em nome de Jesus. E nesse momento, nesta hora, mas só eu sei. Tua filha, o teu nome, venha ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha e a tua serva. Ó
Pai, nós sabemos que todos nós iremos te prestar conta de tudo que nós temos feito. E aqui está a tua filha, Senhor, a qual hoje dá um passo importante diante da tua presença. Mas, meu Deus, mantém ela nos teus caminhos. Em nome de A palavra que foi ministrada nesse lugar, meu Deus, verdadeiramente tenha caído em terra fértil, para que essa palavra venha se multiplicar. Senhor, em nome de Jesus, que no dia da tua grande chamada, Senhor, ela possa responder presente, que o nome dela possa estar escrito no livro da vida, para que a glória do teu nome resplandeça sobre ela. Deus, toma nas tuas mãos, em nome em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, penetra nessa vida e nesse corpo, nesse momento, Senhor, que ela venha ser um testemunho vivo de ti aqui na terra. Que através da vida dela, toda a família dela, venha ter um bom contigo. Amém. Amém. Amados os irmãos, amanhã nós vamos